Em 1865, na pequena cidade de Carthage, Illinois, nos Estados Unidos, nascia aquele que o céu conhecia como um intercessor. Filho de um pastor presbiteriano, John Nelson Hyde cresceu cercado pela palavra, mas foi apenas na juventude que a semente da oração começou a florescer. Enquanto muitos jovens buscavam estabilidade, carreira e prestígio, John foi tocado por algo eterno. Seu irmão, um missionário na Índia, morreu em campo com apenas 20 anos. Essa tragédia não apagou o fogo, ela o acendeu. John ouviu o mesmo chamado, mas ao se preparar para ir ao campo, sofreu um golpe. Descobriram que ele sofria de uma séria deficiência auditiva. Um surdo não poderia pregar. Muitos tentaram dissuadi-lo, até mesmo amigos próximos. Mas quando Deus chama, não é a lógica que responde, é a obediência. E assim, em 1892, John Hyde partiu para a Índia, com pouco mais de 26 anos. A viagem foi longa, e no navio, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Consagrou-se para buscar a plenitude do Espírito Santo. Não mais uma vida comum, não mais um ministério de palavras sem unção. Ele queria o fogo, a presença, a realidade do céu. Enquanto outros dormiam, Hyde se ajoelhava em sua cabine e clamava em lágrimas: Senhor, não me deixe ir à Índia sem tua presença. Era o início de uma vida de quebrantamento, entrega e milagres. Mas o que ele encontrou na Índia? Como foi seu início como missionário com dificuldades para falar e ouvir? E o que o levou a viver noites inteiras em oração, gemendo pelas almas? Quando John Hyde desembarcou na Índia, esperava encontrar um povo faminto por Deus. Mas o que viu foi um campo duro, indiferente e marcado por idolatria e apatia espiritual. O calor era intenso, a língua era estranha, e sua surdez parcial tornava tudo mais difícil. Ele tentou pregar, tentou evangelizar, tentou fazer o que se espera de um missionário, mas os frutos eram poucos. Seus sermões pareciam sem vida, e com o tempo, uma nuvem de frustração começou a pairar sobre sua alma. Até que ele parou e orou: Senhor, ou me ensinas a buscar a tua face, ou eu voltarei para casa, porque sem ti nada posso fazer. Foi nessa crise que John Hyde entrou em seu quarto secreto e ficou por lá. O que acontecia com os outros missionários à luz do dia, com estratégias e palavras, começou a acontecer com John Hyde à meia-noite, com lágrimas e gemidos inexprimíveis. Ele passou a interceder por horas, depois por noites inteiras, às vezes sem comer, às vezes em silêncio absoluto, às vezes prostrado no chão de terra, gemendo como quem carregava dores de parto espiritual. E algo começou a mudar. Não ao redor, mas dentro dele. John passou a carregar um peso pelas almas perdidas. Não era mais um sentimento, era uma dor constante no espírito. Ele dizia: não consigo dormir tranquilo, se não houver pelo menos uma alma salva hoje. E então, as conversões começaram a acontecer. Simples, discretas, mas reais. Um a um, os hindus, muçulmanos e até cristãos nominais começaram a se render ao Evangelho. Mas a colheita ainda era pequena. Então Hyde, já enfraquecido fisicamente, fez uma nova oração: Senhor, dá-me um convertido por dia, um só, mas que seja verdadeiro, que não apenas olhe comigo, mas nasça de novo. E nesse momento, a intercessão de John Hyde subiu a um novo nível. Ele passou a orar pelos nomes dos perdidos, um por um, noite após noite, até ver cada rosto se prostrar diante de Cristo. Seu rosto mudava, seus olhos brilhavam e seu corpo se debilitava. Mas ele dizia: mais vale uma alma salva do que anos de vida sem fruto. Senhor, dá-me uma alma hoje, apenas uma. Assim começou o ano de 1908. John Hyde, já marcado por noites sem dormir e jejuns prolongados, havia feito uma aliança com Deus. Não viver mais para resultados humanos, mas para frutos eternos.
E Deus ouviu. Naquele ano, John começou a ver uma conversão real por dia, uma após o outro. Jovens, adultos e até anciãos se rendiam a Cristo. Mas isso não era coincidência. Era fruto de orações específicas, profundas e cheias de gemidos. Hyde não orava generalidades. Ele orava nomes, orava histórias. Chorava pelas almas como quem as carregava no ventre. E quando o número de conversões começou a aumentar, sua fé também cresceu. Então, ele ousou pedir mais. Senhor, me dá 2 almas por dia. Não por vaidade, mas porque o inferno continua avançando. Eu preciso ver o teu reino crescer. E novamente o céu respondeu. E novamente os frutos aumentaram. Os relatórios que antes traziam desânimo, agora vinham com choro e gratidão. As cartas enviadas aos irmãos missionários eram diferentes. Tivemos 2 novos nascimentos hoje, 2 que encontraram o Salvador. E então, ele ousou ainda mais. Senhor, me dá 4 por dia. Muitos ao seu redor acharam que ele estava exagerando, mas para John Hyde, quanto mais oração, mais fé. Quanto mais fé, mais frutos. Foi nessa época que começaram a chamá-lo de o homem que não dorme, e depois, de forma mais reverente, apóstolo da oração. Testemunhos começaram a surgir. Em uma reunião, antes mesmo do culto começar, as pessoas começavam a chorar espontaneamente por seus pecados. Um evangelista disse: enquanto eu pregava, percebi que algo invisível estava quebrando os corações. Depois descobri que John estava no quarto ao lado, de joelhos, intercedendo. Em outra ocasião, um colega missionário relatou: John orava com tanta intensidade que seu corpo tremia. Quando ele se levantava, era como se tivesse saído de outra dimensão. E não eram apenas almas. Curas começaram a acontecer. Libertações, vidas totalmente transformadas. Mas isso teve um preço. A oração é mais poderosa do que a pregação, porque quem ora toca o céu e move a terra. John Hyde não apenas cria nisso, ele vivia isso. Mas todo fogo que arde, consome. A intensidade da vida de oração de Hyde começou a cobrar seu preço. Ele jejuava por dias, dormia pouco, às vezes nada, passava noites inteiras de joelhos e, por vezes, era encontrado prostrado no chão de terra, molhando as tábuas com suas lágrimas. Ele chorava como quem segurava o peso eterno de almas, prestes a cair no inferno. Orava como quem viu o invisível. Carregava nas costas a angústia do céu pelo perdido. Alguém escreveu: vi John sair do seu quarto com o rosto brilhando, mas seu corpo parecia de um homem com o dobro da idade. E então veio o diagnóstico. Durante uma viagem aos Estados Unidos para uma conferência missionária, os médicos pediram exames. O que descobriram foi assustador. O coração de John Hyde havia se deslocado do lado esquerdo do peito para o lado direito, não por uma deformidade de nascimento, mas por causa da pressão contínua e intensa da oração intercessora. Era como se seu corpo físico tivesse se ajustado para acompanhar o peso espiritual que ele carregava. O coração deste homem está fora do lugar, disse o médico, mas é o coração mais forte que já examinei. Mesmo debilitado, John Hyde continuou pregando, mas sua voz era baixa, só audição fraca, e seu corpo já não respondia bem. Ainda assim, quando orava, o ambiente mudava. As pessoas se curvavam ao chão, confissões públicas explodiam, um temor santo tomava o lugar. Em uma dessas reuniões, alguém relatou: não havia música, não havia emoção. Só John, com a mão sobre o púlpito e lágrimas volando. A sala inteira se dobrou. John não buscava fama, nem posição. Ele buscava uma coisa: almas. Senhor, dá-me almas, ou tira a minha vida. E o Senhor ouviu. Se eu pudesse pedir uma coisa a essa geração, seria isto: mais joelhos dobrados do que palcos montados. John Hyde nunca buscou púlpitos, mas onde aparecia, o céu descia. Entre os anos de 1904 e 1910, um movimento incomum começou a crescer na Índia.
as conferências de reavivamento do Punjab, reuniões anuais que uniam missionários, pastores nativos, evangelistas e crentes comuns, todos sedentos por um mover genuíno de Deus. John Hyde participava dessas conferências, mas raramente no palco. Enquanto os líderes pregavam, ele ficava em um quarto separado, em oração contínua. Gemia, intercedia, suplicava como quem carregava dores de parto espiritual. Um amigo escreveu: enquanto eu pregava, sentia que alguém empurrava minha alma para mais fundo. Depois descobri que John estava no chão no cômodo ao lado, clamando: Senhor, salva! Senhor, derrama teu espírito! Durante uma dessas conferências, Hyde orou por 30 horas seguidas, quase sem interrupções, clamando pela visitação de Deus sobre os pregadores e sobre os perdidos. O resultado? Missionários quebrantados, confessando pecados escondidos. Evangelistas que antes falavam por força humana, agora pregando com fogo e convicção. E pastores, líderes, igrejas inteiras tomadas pelo espírito de arrependimento, intercessão e santidade. Durante essas reuniões, John Hyde fez outro pedido audacioso ao céu. Senhor, me dá este ano mais de 1000 almas genuínas para ti. 1000 almas convertidas, discipuladas e cheias do teu espírito. E assim foi. No fim daquele ano, mais de 1.200 conversões reais foram documentadas, com nomes, locais e testemunhos. Mas, mais do que números, eram vidas transformadas. Alguém disse: a chama do avivamento não começou com um pregador eloquente, mas com um homem invisível, chorando de joelhos no chão. Não quero morrer em uma cama confortável. Quero morrer de joelhos, gemendo por almas perdidas. Esse era o coração de John Hyde. Em 1911, com apenas 45 anos, John já carregava no corpo os sinais de exaustão. Seu coração, literalmente fora do lugar, estava enfraquecido. Seus olhos, muitas vezes cheios de lágrimas, também estavam cansados. Mas sua alma, essa estava mais viva do que nunca. Naquele ano, John Hyde viajou para os Estados Unidos para participar de uma conferência missionária em Northfield, Massachusetts. Ele foi convidado a falar, mas quando subiu ao púlpito, não pregou. Chorou. Com a voz embargada e as mãos trêmulas, ele disse: há muito trabalho na igreja, muitos programas, mas pouca oração, pouco quebrantamento, pouca fome por Deus. Enquanto a igreja se distrai, almas caem no inferno. Ele então convidou todos à frente, não para decisões públicas, mas para arrependimento secreto. Centenas se ajoelharam. O culto terminou, mas muitos ficaram até a madrugada, chorando, confessando, buscando o Espírito de Deus. Naquele dia, o último sermão de John Hyde foi uma oração viva. Poucos dias depois, enquanto se hospedava em casa de amigos, John passou mal. A dor no peito era intensa. O diagnóstico: colapso cardíaco. O coração, já deslocado, já sofrido, não suportava mais. Foi internado. Mas mesmo no hospital, orava pelas enfermeiras, orava pelos médicos, orava por outros pacientes. Seus últimos sussurros conhecidos foram: Jesus, almas, almas, mais almas, que ele cresça e eu diminua. E assim, em 17 de fevereiro de 1912, John Hyde partiu para a eternidade. Morreu com 46 anos, mas viveu com uma intensidade que poucos ousam viver. John Hyde pode ter partido deste mundo há mais de um século, mas o seu nome e exemplo permanecem vivos, e sua influência se espalhou como fogo em palha seca. Missionários, pastores e líderes ao redor do mundo continuaram a contar sobre o impacto de sua vida. O que começou com um homem pequeno, quase surdo e físico frágil, se tornou um símbolo imortal de oração ininterrupta, intercessão fervorosa, fome pelo mover do Espírito Santo e uma paixão inabalável por almas. Se você quer ver um avivamento, comece em seu quarto de oração. John Hyde nos lembra que não há atalhos, que o fogo que transforma nações começa no altar secreto. Este é um chamado para você que assiste agora. Seja um intercessor,
chore pelas almas perdidas. Persista nas orações mesmo que o corpo clame por descanso, porque o avivamento não começa no púlpito, nem em grandes palcos. Ele começa em corações quebrantados.